Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque tu estás entre nós, Senhor. Nós adoramos, Senhor, a tua presença. Nós amamos a tua presença, Senhor. Senhor, vem tomar cada coração, Deus, da família aqui representada, Senhor. Vem, Senhor, renovar, vem fortalecer, Deus. O Senhor sabe quais são os nossos anseios, o Senhor sabe quais são as nossas lutas. Mas nós entendemos, Senhor, que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, Senhor. Um dia, Senhor, na tua presença, na tua casa, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para receber de ti, Deus. Vem renovar tua noiva, vem renovar tua igreja. Tu sabe quem entrou aqui triste, quem entrou angustiado, quem entrou preocupado, abatido. Vem com o teu renovo, Senhor. Vem fortalecer as famílias, Deus. Vem fortalecer as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os vovôs, as vovós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Por isso flui entre nós ainda mais, Espírito Santo. Derrama dos teus dons, Pai. Aviva a tua igreja, Senhor. Senhor, nos tira da zona de conforto, Senhor. Nós não queremos ficar indiferentes numa reunião que nem essa. Senhor, nós queremos te dar liberdade. Tu tens liberdade para trabalhar em nós, para falar conosco. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar com a tua glória, com a tua presença. Meu irmão, minha irmã, seja inundado a glória com a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado. Quando o Espírito Santo de Deus está no ambiente, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, as enfermidades vão embora. Oh Senhor, nós lançamos sobre ti todas as nossas preocupações e ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh, o Senhor cuida de ti, meu irmão. O Senhor cuida de ti, minha irmã. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor sabe como tu entrou aqui. O Senhor sabe os desafios, as tribulações e as lutas que tu tem enfrentado. Ele é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ele tem cuidado da sua igreja. Oh, o Senhor tem cuidado de ti, minha irmã. O Senhor tem cuidado de ti, meu irmão, nos momentos mais difíceis que tu tem passado. O Senhor tem cuidado de ti. Oh, obrigado, Senhor. Oh, tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Oh, aleluia. Aqui. Diga, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Toma minha vida, diga, toma minha vida. Diga, toma minha vida, Senhor. Toma minha vida, Senhor. Diga, Senhor, toma minha vida, Deus. Meu coração, sermos inundados por tua glória. Receba da glória de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente um pouco. Legal, estamos juntos. Uma bênção.
Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Estão ouvindo bem aí, Luiz? Tá bom? Legal, uma bênção. Estamos orando por alguns investimentos aí na igreja. Estamos investindo, gente. Nós temos que orar aí que está chegando o verão, né? O inverno está indo embora. Vocês já perceberam que nós já estamos aí quase na metade do mês 8, gente? Então, aí nós estamos orando. Nós precisamos colocar mais uma máquina de ar-condicionado ali atrás. Nós vamos fazer melhorias aí. Por isso é muito importante essa questão, querido, de tu estar envolvido com todo na obra de Deus aí, investindo, dizimando. Isso é importante. Efésios, no capítulo 6, no final nós vamos fazer uma homenagem para os pais, né? E fica aqui já o meu consolo para quem já não tem mais o seu paizinho em vida aí. E eu sou um deles que perdi meu pai faz 2 anos e meio atrás, né? Mas nós não podemos deixar de homenagear os papais que estão presentes. E também quero dar honra e toda a glória a este Pai celestial, este Pai maior. Amém? Então, as crianças hoje, pode ficar tranquilo. Quiser sentá-las aqui, deixa elas hoje. Não te preocupa, fica tranquilo. Quero trazer uma palavra para a família e para as crianças também e tal. Então é importante isso, e é um assunto muito atual hoje, e que se deveria se falar um pouco mais. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Pai, nós oramos e te pedimos, Senhor, ministra no nosso coração a tua palavra. Queridos, eu queria trazer uma palavra em função até da data de hoje, Dia dos Pais. E esse texto, ele é um texto interessante. E o que me chama a atenção é que é um texto que, quem sabe, deveria se falar mais. Honrar pai e mãe. Tem mamãe aqui que é pai e mãe, né? Tem irmãs que são viúvas, né? E já exercem aquela função de pai e mãe. Mas é interessante que Paulo aqui, ele escreve: Filhos, obedecei aos vossos pais. Quem aqui ainda não é casado, jovens aí, os adolescentes, e moram com seus pais? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Cadê? Só isso aí, cadê? Bom, tem as crianças tudo aqui, né? Eu queria trabalhar um pouco sobre essa questão e trabalhar com os pais também. Essa questão da honra. Honra é estimar, respeitar, dar a preferência, entender, estimando alguém que está acima de você. Isso é da honra, honrar os pais. E hoje é Dia dos Pais, e eu queria trabalhar um pouco sobre isso, querido, sobre essa questão de se honrar mais os pais. Você vê que a gente vive dias diferentes de dias como eram antigamente. Antigamente era diferente. Eu me lembro, meu avô, eu ainda acompanhei um pouquinho, mas eu me lembro, meu avô, eu lá nos meus 7 para 8 anos de idade, eu tinha que pedir a bênção do vô. Eu me lembro que a gente chegava, meu avô chegava no pátio, morávamos tudo, 4 famílias no mesmo pátio, imagina você, gente, umas 15 crianças, imagina que legal, que beleza era esse pátio. Eu me lembro que o vô chegava, e quando o vô chegava, os filhos, os netos, todo mundo ia no vô, e o velho vinha, né? E todo mundo ia, e ele vinha com a mão aqui, todo mundo, a bênção, vô. E aí todo mundo, a bênção, vô, a bênção, vô. E ele dizia: Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu filho. Ele dizia assim: Deus te abençoe, meu filho. Ele dizia isso. Você tem abençoado teu filho, meu irmão? Pergunte para ele: você tem abençoado teu filho aí? Você não imagina a importância de abençoar os filhos. A Bíblia diz que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você fala tem um peso, querido. O que você fala para tua mulher, para os teus filhos, isso tem um peso.
para gerar vida ou para gerar morte. Mas é interessante que hoje mudou um pouco, né? Hoje os vovôs e as vovós, né? Você não vê, não é muito comum isso. Tem alguém aqui que ainda dá bênção pai, bênção mãe, hein? Bênção vô? É mesmo? Legal? Ah, que legal! E legal, ainda tem, graças a Deus por isso. Mas você vê que normalmente hoje é o seguinte, né? O velho e a véia. Hoje é o velho e a véia. Antigamente os filhos, as crianças, né, era tio, tia. Hoje é tu. Você olha às vezes um pequenininho, chega pro vô e pra avó, tu não vai me dar, tu, né? E tu vê que os valores estão ficando invertidos. Isso está gerando consequência na sociedade no todo. Queridos, um dos motivos da sociedade estar do jeito que está é porque os valores dentro das famílias estão distorcidos um pouco. Essa questão do respeito, essa questão da ética, sabe, essa questão de nós instruirmos os nossos filhos. O que acontece, queridos? Depois eu vou tocar mais sobre isso. Os antigos, eles tinham muita coisa boa que a gente acabou deixando de lado por causa que eles corrigiam de uma maneira errada. Mas nós precisamos buscar algumas coisas que os antigos tinham, que se perdeu. E algumas coisas que eles erraram, nós temos que deixar de lado. Mas tem muita coisa boa que se fazia lá atrás, que a gente precisa buscar de volta. E eu me incluo nisso. Eu tenho 41 anos hoje, eu me considero um pai jovem. Minha filha está fazendo 16 anos, minha filha mais velha, Camila. Eu tenho 3 filhos. Mas algumas coisas a gente precisa recuperar, e até os jovens e as crianças. E aqui está dizendo de honrar o pai. Jovem, adolescente, aqui para os jovens e para adolescentes, você honrar o teu pai e a tua mãe, a Bíblia está dizendo aqui que este é o primeiro mandamento com promessa. Está dizendo que quando você faz isso, você recebe promessa de Deus para a tua vida. Quando você honra o teu pai num dia que nem hoje, você está, de certa forma, recebendo uma promessa de Deus que é muito importante. Versículo 3, olha o que diz essa promessa: para que te vá bem. Sabe o que está dizendo, jovem? Quer te dar bem na vida? Honra o teu pai e a tua mãe. Diz aí, para que você, um adolescente do teu lado, fala: quer te dar bem na vida? Honra o teu pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe. Gente, sobre os casais, depois nós vamos falar lá, viu, no retiro. Com os casais, tem muita coisa legal que nós vamos tocar. Isso aqui é mais para os jovens, aqui os adolescentes. Mas está dizendo aqui, quer ir bem na vida? Honra o pai e a mãe. E olha o que está dizendo aqui: quer te dar bem, quer ter família, quer ser bem sucedido, ouve o pai e a mãe. Sabe, gente, um dos motivos hoje que a gente tem visto, o David me falou, abriu uma delegacia no lado ali da loja do David. E o David está me colocando esses dias, ele viu uma cena triste de uma família que chegou uns 2 carros, as pessoas bem vestidas, um carro bom, bonito, tudo, e um jovem algemado, e a mãe chorando, o pai descendo com o advogado, a família toda chorando, e o filho algemado. E o David falou que mexeu com ele isso, né? E ele começou a agradecer a Deus sobre essa questão, porque ele viu uma cena muito triste ali. Imagine você, um pai e uma mãe, visitando o filho na delegacia e tendo que ver o filho descer algemado de um camburão. É triste isso, gente. Isso é muito atual e isso tem se repetido na nossa sociedade. Mas agora, eu acredito e tenho certeza, querido, que um dos motivos é porque a família, de certa forma, faltou, quem sabe, na caminhada uma base, uma direção, uma instrução bíblica. Essa questão da palavra de Deus, de nós honrarmos a palavra de Deus, de nós honrarmos também o Senhor, e de entendermos que nós precisamos do Senhor da nossa casa. Diga para quem está do teu lado: tu precisa de Deus da tua casa. Amém. E é interessante que ele diz: para que sejam longos os teus dias. Sabe o que está dizendo, querido? Quer morrer velhinho? Honra o pai e a mãe. Diz aí para quem está do teu lado: quer morrer velhinho? Honra o velho e a velha. O vô e a avó. Quer morrer velhinho, querido? Tem que honrar.
Tem que honrar. Eu sempre digo para as meninas que querem casar, eu sempre digo uma coisa: você vai escolher um jovem para orar, para ver se ele é o cara que tu vai casar. Eu disse, vê a primeira coisa se ele é temente a Deus. Primeira coisa, ver se ele é temente a Deus. E outra coisa importante, ver como é que ele trata a mãe dele. Quer instrução, menina? Vê como é que ele trata a mãe, é como ele vai te tratar. Pode ter certeza. Pode começar dizendo juras de amor, mandando flores, mas é normalmente. E é interessante que essa questão de honrar ao Senhor, de honrar os pais, eu peguei um exemplo aqui na Bíblia, triste, jovens que não honraram seus pais. E eu vou pegar um pequeno exemplo aqui dos filhos de Eli, 1 Samuel capítulo 2, vai comigo lá. 1 Samuel. Capítulo 2. Olha o que diz. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu estou ouvindo de vocês. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Claro que não tinha Cristo na época ainda, querido. Entretanto, não ouviram a voz do seu o que diz aí, querido? Aqui conta a história dos filhos de Eli. O resultado da vida deles foi morte. Foi morte porque não ouviram seus pais. Foi morte porque não receberam a instrução dos seus pais. E lá Paulo vai dizer: no Senhor. Claro, é importante que um jovem cristão entenda que a instrução precisa ser no Senhor, mas não quer dizer que porque que teu pai não é crente, que você não precisa ouvir mais nada o que ele te diz também. Isso é um risco que pode se correr também, né? Dali a pouco, pelo fato de o pai não ser convertido, você acha que você não pode ouvir mais ele. Não, tem muita coisa que é importante você honrar o teu pai, tua mãe, ouvir. Os filhos de Eli, queridos, eles não ouviam o seu pai. E diz que Eli, algumas vezes, foi instruir os seus filhos, mas era grande o pecado dos seus filhos. E você vai ver a história. Isso gerou morte na vida deles. Gerou morte na vida deles porque eles nunca ouviram o pai. Nunca ouviram. E é interessante que diz o texto, o versículo 29, olha o que diz. Quando o Senhor fala com Eli, ele diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas, os manjares que ordenei que me fizessem a minha morada? E tu, por que honra os teus filhos mais do que... Sabe qual é o problema, queridos? Às vezes nós precisamos ter um cuidado. O erro que Eli cometeu, você vai ver que ele até instruiu os filhos, mas os filhos não obedeciam, os filhos não ouviam, e de certa forma Eli fazia vista grossa. Uma vez, queridos, muito triste isso, um líder espiritual, eu acompanhei, nós tratamos com um líder, pastor Paulo Ganzer, eu, pastor Isaías, junto, tudo na época. E esse líder disse o seguinte: o meu ministério é só meu. Agora, nos meus filhos, ninguém toca, são intocáveis. E por que digo isso, queridos? Porque os filhos dele estavam errando, e errando gravemente. E a intenção, a ideia, não era julgar, condenar e botar na cruz, não. A ideia era corrigir, para que isso gerasse vida na vida deles. A correção gera vida. Diga para quem está do teu lado: a correção gera vida, a instrução gera vida. E, queridos, é triste a história, e é um fato atual de hoje. Só para você entender, um dos filhos que se tentou ajudar, esse rapaz anos depois veio me procurar.
pegou a esposa com outro na cama, porque o jovem dormia com a namoradinha em casa e nunca foi corrigido pelo pai. O pai, quem sabe, até corrigiu, aceitou no primeiro, no segundo, aí foi deixando, foi levando, e não trouxe uma instrução no Senhor para o filho. Isso gerou consequências terríveis. O sobrinho também, que errava junto com o primo, o sobrinho, queridos, muito triste, poucos dias, estou falando de agora, fato atual, coisa que foi feita há 8 anos atrás, se eu não me lembro essa correção. Sobrinho, queridos, na UTI, quase perdendo a vida, doente, a outra mulher deixou dele também. E eu falei para a Daiane, eu disse, puxa, se eles tivessem ouvido a correção, se eles tivessem recebido a instrução, será que não teria sido diferente? E é interessante que Eli, querido, ele fazia vista grossa. Irmão, eu sei que tem filho. Quem tem filho aí? Levanta a mão. Quem tem filho? Queridos, nós precisamos educar os nossos filhos, e nós não podemos achar que os nossos filhos são intocáveis, nem muito menos, como é que se diz, santinho, né? Não faz nada. Eles são santos no Senhor. Mas o pecado, queridos, não adianta, ele visita até os nossos filhos. Nós nascemos no pecado, e as crianças precisam receber instrução. E o que me preocupa, queridos, é que hoje, você percebe que as crianças hoje, não se existe instrução, não se existe correção. E eu quero te estimular, pai, mãe, instrua o teu filho, corrija o teu filho, coloque a Bíblia, coloque a palavra de Deus para dentro da tua casa. O primeiro passo é os filhos. Aqui está dizendo, eu comecei falando sobre honrar o pai, mas é claro, queridos, que os filhos, as crianças, eles precisam ser instruídos. Provérbios 20, olha o que diz, Provérbios 19, vamos ver lá um pouco, tem vários textos, muito bom aqui, vamos ver lá. Provérbios 19, versículo 26. O que maltrata o seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho que envergonha e desonra. Aqui ele está falando sobre como tratar os nossos pais, como tratar os pais. E hoje é dia do pai. Como tem tratado teu papai, querido? Capítulo 20, versículo 20. Quem amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada na mais densa treva. Sabe o que está dizendo, jovem? Ai, mãe, como tu é? Pai, tu é um desgraçado. Mãe, tu é uma desgraçada. Mãe, mãe, tu não vai deixar eu ir, mãe? Mas eu queria ir, mãe. Mãe, todo mundo no colégio vai numa festa, mãe. Por que eu não posso ir? As gurias tudo ficam, mãe. Mãe, eu não posso posar na casa do fulano, na casa do ciclano. Tu é uma desgraçada. Que coisa, você está chutando tudo. Não, aqui não tem isso mais, né? Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo, queridos? Que a lâmpada se apaga. E aqui eu quero falar inclusive para as crianças. Cuidado com a maneira que tu fala com o papai e com a mamãe. Cuidado quando tu não ouve o pai e a mãe. Isso pode ter consequência lá na frente, no futuro. Cuidado, adolescente. Cuidado, irmã. Cuidado, menina. Quando a mãe te diz, não, faz isso, tu fica bravo. Mas todo mundo faz. Ué, a Maria vai com as outras? Cuidado. Você pode apagar a lâmpada e estar na mais densas trevas e acha que está na luz. Os filhos de Eli achavam que estavam na luz, mas estavam em trevas. E é interessante que aqui está dizendo, claro que a criança, querido, ela precisa receber uma coisa muito importante. Provérbios 22, que a gente conhece esse texto, versículo 6. E agora eu quero trabalhar um pouquinho com os pais. Versículo 6. Ensina a criança o caminho que deve, e quando ela for velha, não vai se desviar. Queridos, os nossos filhos, você pode ter certeza de uma coisa, eles são resultado da instrução que a gente dá. Às vezes a pessoa vem e diz, pastor, eu não aguento mais
pastor, às vezes uma criança, gente. Uma vez eu atendi um caso em Viamão, a criança de 3 anos de idade, e eles estavam brigando, o casamento deles estava quase indo pelo ralo, e um dos motivos era a criança de 3 anos. E eu disse o seguinte, eu perguntei para ela: irmã, quem é a mãe dessa criança? Uma criança de 3 anos está destruindo o casamento? Ai, pastor, mas é que, pastor, tu vê, pastor, eu tenho pena de, pastor, eu não quero bater, pastor, eu tenho pena. Vai tendo pena, irmão, vai tendo pena. Pastor, está instruído a bater? Não, nós vamos falar sobre isso. Queridos, a Bíblia tem instrução para tudo, para casamento, educação de filhos, vida profissional, vida financeira, vida espiritual. E queridos, está dizendo que tem que instruir a criança. E como que se instrui, pastor? Na palavra de Deus, meu irmão. É um investimento que você está fazendo, trazendo o teu filho aqui. É um investimento que você faz quando você pega o filho. Às vezes é difícil, não é fácil. As mamães que têm os filhos menores, não é fácil, porque 2, 3 anos eles não querem parar no colo no culto. Eles não querem ouvir o pastor pregar, não querem. Eles querem correr lá em cima, querem brincar, querem comer bala, querem comer chocolate, eles querem ir na cantina. Eles querem isso. Agora, quem vai instruir? E quem vai mostrar para eles que na vida precisa se entender que existem limites, que existe um padrão até onde eles podem ir? Somos nós, os pais. E um dos erros absurdos hoje que a gente vê é que as crianças estão sem limites e bota a culpa nas crianças e seus pais. Ai, pastor, eu tenho pena. E às vezes, quer ver, queridos, uma das coisas que se erra muito os casais, nós vamos trabalhar isso lá no retiro, é quebra de princípio de autoridade. O pai diz o seguinte: olha aqui, tu tirou nota vermelha esse mês em português, e esse mês tu não vai jogar videogame, tá bom? E aí chama a esposa: amor, ele não vai jogar videogame, que ele tirou nota vermelha esse mês e eu não quero. Aí o pai sai para trabalhar e a mulher fica em casa com as atividades, começa a varrer a casa, fazer comida, e não é fácil. Não é fácil, eu sei que não é fácil. As irmãs que trabalham em casa trabalham bastante. E aí começa a vir, né, o pequenininho: ai, mãe, deixa eu jogar videogame, mãe. Não, teu pai disse que não. Aí ela tá lá varrendo, aí vem a criança: ai, mãe, deixa eu jogar videogame, mãe, deixa eu... Não, teu pai disse que não. Aí na terceira, né: ai, mãe, deixa eu jogar videogame, mãe. Tá, vai de uma vez, joga. Sabe o que você fez? Você cedeu. No mundo espiritual você deu legalidade para o teu filho aprender um princípio de quebra de autoridade, passou por cima da autoridade do pai, e você está criando uma criança que sutilmente lá na frente vai tentar usar de subterfúgios para ter vantagem na vida e pode se dar mal. Se o pai disse não, é não. Se a mãe disse não, é não. E aí você vai criando, e a criança vai, e eles são espertos. Outra coisa que eu digo: você precisa entender o teu tempo. Por exemplo, queridos, Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Às vezes a pessoa não entende o seu tempo. Uma das coisas que eu tenho trabalhado é minha mãe é uma figura, gente. Mas você precisa entender o teu tempo. Você é avó ou você é mãe? Às vezes as vovós erram, o pai ou a mãe vem e diz: não quero que faça. Aí chega a avó e diz: vem com a vovó. Ai, não, dona fulana, o fulano disse que não. Ai, bobagem. Coisa. Aí pega a bala e dá. E aí a avó erra também. Sobrou para as vovós também hoje. Querido, você precisa entender. Você tem que saber até onde você pode ir. Você precisa ensinar para as crianças princípios de autoridade, governos. As crianças precisam saber que existem limites. Limites, aí ela vai aprender a dizer não na rua. Ele vai aprender a dizer não na escola. Quando oferecerem uma maconha, quando oferecerem um cigarro, quando perguntarem para ela se ela quer uma prova de amor para dar um beijo na boca, ele vai aprender, porque ele recebeu instrução em casa. Ele viu em casa o pai e a mãe dizer não. Existe correção, existem limites. E é interessante o texto aqui, ele está dizendo: educa a criança. E olha que continua falando:
versículo 15: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará. Sabe o que está dizendo, queridos? Você já conhece a malícia desde a infância, desde pequenininho. Ai, pastor, não, isso eu não admito, pastor, vamos embora. Tu vai me dizer que criança, não, os coitadinhos são tudo inocentes. Diga para o teu lado, não é inocente coisa nenhuma. Diga aí. Quer ver uma coisa? Pega, ajuda esses pequenininhos que tem aqui, tem uns 15 aqui, leva eles lá para cima, pega um saco de pirulito e larga um pirulito para os 15. Tu vai ver se não vai dar quebra-pau lá em cima. Diga para quem está do teu lado, não são inocentes coisa nenhuma. Tu larga um saco de pirulito ali, tu vai ver, queridos, que a criança nasceu no pecado, precisa ser instruída, precisa ser corrigida, precisa se impor limites. E é interessante que aqui ele está dizendo que a vara da disciplina, e eu quero falar um pouquinho sobre correção. Sabe qual é o problema, queridos? O problema, eu vejo que a gente tem que resgatar algumas coisas dos antigos. O grande problema era a maneira como eles corrigiam. A minha mãe apanhava de rabo de tatu, mas não apanhava na bundinha não, na poupança. Era no rosto, era na cara. Eles não sabiam corrigir, eram duros naquela época. Os antigos, de uma forma violenta. E aí, claro, o que aconteceu, querido? Veio uma geração mais para frente agora, a minha geração principalmente, caiu num erro terrível. Por ser corrigido de uma maneira dura no passado, aí vem agora, essa época de agora, caiu num outro extremo, de não corrigir. De não corrigir. E queridos, nós não estamos incentivando a bater. Eu acho que às vezes a gente cai num outro princípio errado. Tem pai que é o seguinte, querido, corrige, pega a cinta, pega a vara, bate, e a criança continua fazendo as mesmas coisas. Antes de corrigir, querido, tem que instruir. Diga aí para quem está lá, tem que instruir. Às vezes a criança não sabe. E aqui ele está dizendo que a vara da disciplina vai afastar dela a correção, vai salvar o teu filho. A correção, a palavra de Deus vai te salvar. E é interessante que continua dizendo, capítulo 23, olha o que diz. Capítulo 23, versículo 13: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não vai morrer. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do... E existem algumas leis aí, querido, que não dá para a gente admitir. Queridos, violência contra menores, essas coisas nós não concordamos. Agora, corrigir, meu querido, uma varinha na poupança quando fez coisa errada, depois de ser instruído que não era para fazer, isso vai salvar o teu filho.